Vamos falar de convulsão febril? Já ouviu falar nesse termo? É um termo que assusta muitas famílias, tende a ser benigno e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, pós-graduada em pediatria, tenho 2 filhas, uma pequenininha e uma um pouco maior. Já passamos por um episódio de convulsão febril e eu também fiquei bastante assustada e eu quero dividir com vocês tanto a minha experiência como estratégias práticas. Esse canal aqui é todo sobre isso, estratégias práticas, dicas baseadas em evidências para a gente ter uma maternidade mais tranquila e saber como manejar o cuidado com as crianças. Se esse tipo de assunto se interessa, basta você se inscrever. A convulsão febril é um evento que pode acometer as crianças entre 6 meses de vida até os 5 anos e tem um percentual aí de 2 a 5% da população nessa faixa etária. Ou seja, de 100 crianças entre 6 meses e 5 anos, mais ou menos 5 crianças vão apresentar um episódio de convulsão febril na vida. A gente sabe que a criança que tem um episódio de convulsão febril tem a tendência de ter episódios de convulsão em vigência de febre, principalmente alta lá na frente, e existe um componente genético, alguém com história de convulsão febril na família. E a gente sabe que de todas as causas de convulsão nessa faixa etária, então, se eu pego todas as crianças de 6 meses a 5 anos que têm um episódio de convulsão, a convulsão febril vai responder por 50% de todos os casos. E eu falo isso para te acalmar, porque quando a gente vê um filho passando por isso, a gente fica extremamente angustiada. Mas saiba que o quadro de convulsão febril simples é responsável por 50% desses casos. Pois bem, o que é que acontece nessa convulsão febril? A criança, ela, diante de uma febre alta, geralmente acima de 38, ou, mais importante, uma febre que sobe muito rápido, né? Que tem um disparo para cima muito rápido, um superaquecimento rápido do corpo, ela desencadeia uma convulsão, que pode ser uma convulsão típica, né? Uma convulsão tônico-clônica, em que a criança se debate, tem aqueles movimentos tônicos e clônicos, aqueles movimentos ritmados, que são as convulsões às quais a gente está habituada, ou pode ser uma convulsão que não tem tanto movimento, que a criança fica só parada, com o olho rígido, pode ficar com o aspecto da pele arroxeado, pode parar de te responder, isso é extremamente angustiante, e passa sozinho. Geralmente é um episódio que dura em menos de 2 minutos, até no máximo 5 minutos, mas passa sozinho. Mas sempre merece uma avaliação inicial, até pra gente descartar outras coisas, principalmente a causa da febre, né? Porque tem alguma coisa subjacente causando febre. O que é que tá causando febre nessa criança? É uma pneumonia? É um resfriado? É uma virose qualquer? A gente precisa de uma avaliação médica, principalmente quando ela tem um episódio febril. Durante o episódio de convulsão febril, ou qualquer convulsão, na verdade, tem coisas que a gente deve fazer e tem coisas que a gente não deve fazer. Primeiro eu vou falar o que a gente não deve fazer. A gente não deve enfiar a mão na boca da criança para puxar a língua. A gente não deve tentar abrir forçosamente a boca da criança, porque a gente pode machucar ela e a gente. A gente deve proteger a criança de traumas, por exemplo, da cabeça. Então, se eu tô sentindo que a criança caiu, se eu vi que a criança caiu, eu não vou deixar ela caída no chão ali, eu vou tentar botar num tapete ou numa cama, deixar com que ela fique num ambiente macio, de preferência virada de lado. Porque nesse momento, como o seu reflexo de vias aéreas está prejudicado e ela pode gorfar, ela pode vomitar, a gente deixa ela virada de lado para ela conseguir colocar para fora, né? Ela tá com um reflexo de tosse prejudicado ali por conta da convulsão. Então a gente vira ela de lado. Isso é muito diferente da criança que está dormindo e a gente tem vídeo sobre posição segura para dormir, tá bom, gente? Até o episódio passar. E é claro, busque ajuda. Não é para ter principalmente quando é a primeira vez, gente, porque se você já tem um diagnóstico de convulsão febril, já sabe o que fazer, já passou por isso, ótimo, mas se você não tem esse diagnóstico, você precisa buscar uma avaliação. Nem sempre essa criança vai ter que ser investigada para causa de epilepsia, por exemplo. Pode ser que o quadro seja tão clássico de convulsão febril e não haja qualquer outro achado que a gente não precise seguir investigando a criança, mas você precisa de uma avaliação inicial, nem que seja na emergência, pra gente primeiro descobrir a causa da febre e segundo ver se não tem algum outro sinal, alguma outra coisa que nos preocupe ali. E uma coisa importante sobre a convulsão febril, ela acontece justamente por conta da febre. As crianças que têm risco aumentado de convulsão febril, a gente não deve deixar a febre subir muito. Diferente das outras crianças, que a gente pode ver uma febre ali de 38, 37,8, mas se a criança estiver confortável, a gente vai segurando para evitar dar o remédio, ou a gente dá um banhozinho, a gente tenta dar uma segurada. Nessas crianças, o ideal é a gente medicar de imediato quando a temperatura começa a subir. E aí você precisa conversar com o seu pediatra para ver em que momento você vai medicar,
qual a medicação você vai oferecer, certo? De modo geral, não é necessário tratar a convulsão febril com anticonvulsivante, tá, gente? Porque ela é só um episódio isolado ali da febre. Mas existem casos pontuais que a gente faz tratamento ali ou durante o período de febre para evitar a convulsão febril ou tratamentos prolongados a depender de cada caso. Por isso que é preciso uma avaliação inicial com o pediatra para ele, se necessário, encaminhar para novas avaliações. Agora falando de mãe para mãe, de mãe para pai aqui. Se isso aconteceu com você na sua casa, eu sei que é extremamente angustiante, que o nosso coração fica na boca. Eu fico toda arrepiada só de me lembrar. É apavorante. Eu como médica, tendo atendido tantas crianças, quando vi acontecer com a minha filha, foi difícil. Mas é um quadro benigno, a princípio. É um quadro que tem tudo para ser benigno, que assusta mais do que de fato causa dano, porque a convulsão ela é assustadora, mas ela não causa danos por si só. É muito raro ela causar algum tipo de dano, uma convulsão autolimitada que acaba rapidamente. Então, acalma seu coração, busca ajuda sim, busca uma segunda opinião se você sentir que é necessário, mas acalma o seu coração, porque com o coração angustiado a gente tem muita dificuldade de saber para onde a gente vai. Quando a gente acalma o coração, a gente sabe qual caminho a gente segue, tá bom? Um abraço, e se isso estiver acontecendo na sua casa, um abraço para você, pro bebê, e vai ficar tudo bem.